Olha, esse tipo de questão, as questões da CESP, são questões bem... o objetivo dele é fazer com que você entenda a questão, ele dando uma, que a gente chama de saída da questão. Ele só verifica se está certo ou errado. Olha, eu digo isso, você verifica. Está certo? É diferente de outros que a gente tem que fazer todos os cálculos. Dando continuidade às nossas questões. Nosso passeio maravilhoso. Em seu testamento, um industrial doou, será que ele deixou para mim alguma coisa? 3/16 de sua fortuna para uma instituição que se dedica à alfabetização de jovens e adultos. Então, ele deixou isso aqui para uma instituição. Pronto. E o outro valor, 1/10, para uma entidade que pesquisa medicamento para combater doenças de Chagas. 5/16 para sua companheira. O restante para seu filho. A partir dessas informações, julguem os itens a seguir. Pronto. Então, aqui eu quero chamar bastante atenção, tá certo? Para esse tipo, tá certo? Para esse tipo de questão. Ó. Então, vamos ver aqui. O que que eu tenho? Então, vamos imaginar que nós temos aqui, depois a gente responde o que ele está querendo saber. Então, eu tenho aqui a herança. A herança, ela foi dividida em 4 partes. Ó, a herança, ela foi dividida em 4 partes. Certo? Ela foi dividida para A, para C, para M e para F. Certo? Então, o A representa o quê? Industrial, 3/10 sua fortuna para a instituição que se dedica à alfabetização. Então, o nosso amigo aqui, ele deixou, tá certo? 3/16. Pronto, deixou 3/16. Então, vamos ver para cada um. 3/16. Tá joia? Então, vamos lá. Para a fundação, medicamento para combater doenças de Chagas, 1/10. 1/10. Certo? E para sua companheira, para sua mulher, certo? 5/16. Certo? 5/16. E o restante para seu único filho. Ora, o restante, na realidade, vai depender da fração que nós já encontramos, né? Então, vai depender da fração que nós já encontramos. Então, vamos somar esse 3/16, 3/16, mais 1/10, certo? Mais 5/16. Pronto. Vamos somar para ver o que que nós temos. Nós temos soma com denominador diferente, nós tiramos o MMC, o mínimo múltiplo comum. Então, vamos pegar, tá certo? Vamos pegar 16, 10 e pronto, 16 e 10. Então, vamos fazer isso aqui. Por 2, nós temos 8, nós temos 5. Por 2, nós temos 4, repete o 5. Por 2, nós temos 2, repete o 5. Por 2, nós temos 1, repete o 5. E por 5, nós temos 1, temos 1. Então, nós vamos ter, certo? Então, nós vamos ter 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, vezes 5, dá 80. Então, o mínimo muito comum é 80. Então, ó, 80 dividido por 16 dá 5. 6 vezes 5, tá certo? Ó, 80 dividido por 16 dá 5. 6 vezes 3, 15. 80 dividido por 10 dá 8. Mais 80 dividido por 16 dá 5. Vezes 5, 25. Então, se nós somarmos todo mundo, 15 dá 30, ó, 15 dá 48. Então, 48 sobre 80. Certo? 48 sobre 80. Beleza. Ora, o que está faltando para o filho? Então, vamos fazer bem aqui, ó. Olha aqui, o que está faltando para o filho?
O inteiro é 80 sobre 80, o inteiro, tá certo? Menos 48 sobre 80. Então, 80 menos 48 dá 32 sobre 80. Então, na realidade, o filho, a fração foi 32 sobre 80. Então, se você tiver um pouquinho de atenção para a questão, você mata a questão, porque a questão ela vai falar de todos os elementos. Então, quem é o elemento comum que divide todo mundo? É 80. Então, eu vou supor que a minha herança seja 80. Ora, se a minha herança for 80, eu tenho condições de saber que cada um recebeu. Então, é bem simples. 80 dividido por 16 dá 5. Então, o nosso amigo recebeu 15 nessa herança. O A recebeu 15. 80 dividido por 10 dá 8. Então, caro chá, a fundação só recebeu 8. Ó, 80 dividido por 16, tá certo, dá 5. Então, 5 vezes 5, 25. 80 dividido por 80 dá 1. Então, recebeu 32. Então, pronto. Aí, matou a charada da questão. Lembre, isso é só uma suposição. Lembre que a herança é um múltiplo, tá certo, de 80. Eu peguei 80 para facilitar, que é um mínimo muito comum, tá certo? Então, ele diz, ó, tá, alfabetização recebeu 15, tá certo? Para pesquisa da doença escala-Chagas recebeu 8, tá certo? A mulher, a companheira, recebeu 25 e o filho recebeu 32, desses 80, tá certo? Então, agora eu posso responder todos os itens sem dificuldade nenhuma. Veja essas informações. Se ligue nelas. Então, ele diz, a 3, a companheira do industrial recebeu mais que o filho. Então, veja aqui. A companheira recebeu 25 e o filho recebeu 32. Então, está o quê? Errado. Ó, a companheira recebeu 25, ó, a mulher recebeu 25 e o filho recebeu 32. A companheira, que é a mulher, recebeu mais que o filho. Não é verdade. Essa está errada. Essa está errada. A companheira do industrial recebeu mais que o filho. Está errado. Então, vamos para a próxima. A 14. A instituição que se dedica à alfabetização dos jovens e adultos e a entidade que pesquisa medicamentos para combater a doença de Chagas receberam juntos menos de 25%. Então, vamos lá. Ó, é A, certo? Nosso A. Então, vamos lá. Vamos pegar os dados que nós encontramos. O nosso A, olha aqui. O nosso A recebeu 15. O nosso C, 8. O nosso A recebeu 15, certo? O A recebeu 15 e o C recebeu 8. Se nós somarmos isso aqui, dá 23. Se nós somarmos isso aqui, tá certo? Dá 23, tá certo? Então, o A recebeu 15 e C recebeu 8. Então, dá 23. O que é que nós temos aqui? Tá certo? Ele disse que era, ó, a instituição que dedica à alfabetização de jovens. Ó, alfabetização de jovens. Ó, alfabetização de jovens. Então, recebeu 15. Certo? A Fundação dos Jovens. A entidade que pesquisa medicamento para combater a doença, receberam 8. Então, eles receberam 23. Então, 23. Ora, ele disse que juntas receberam 25%. Ora, é bem simples, é mais fácil de calcular isso aqui do que calcular isso aqui, o percentual. Então, eu tenho simplesmente 25% de quem? De 80. Então, isso aqui é 25 sobre 100. Muitos alunos já sabem que isso aqui representa, na realidade, quem?
1/4, tá certo? Então, 80 por 4 dá quem? Dá 20. Na realidade, ó, receber junto menos de 25%, não é isso? Ele diz que para combater a indústria receberam juntos menos de 25% da fortuna. Menos de 20, não. Eles receberam mais de 20. Então, esse item está errado. Ele diz, ó, juntos, menos de 25%. Então, menos de 20. Na realidade, eles receberam 23. Então, está errado. Essa foi a 14. No mesmo enunciado, tá certo? A mesma questão, tá certo? Ele diz, o filho do industrial recebeu 40% da fortuna do pai. Ó, presta atenção. O filho, se você observar, o filho recebeu 32, tá certo? Recebeu 32. Aí, ó, o filho do industrial recebeu 40% da herança do pai. Então, 40% da herança do pai, que foi 80. 40% de 80. Simplificando um pouquinho no pitiozinho gostoso, tá certo? Nós temos aqui 8 vezes 4, 32. Então, o filho recebeu 32. Então, essa está o quê? Correta. Essa está correta. Pronto, olha aí. Tá certo? Então, é isso. Você tem uma afirmativa. Está aqui, você está dizendo que é 40%. Verifique tudo. Alguns alunos podem se atrapalhar com a questão que vai calcular quanto é por cento, 32 é quanto por cento. Se der exato, beleza, se não pode dar trabalho. Então é melhor calcular quem? O percentual, porque o meu referencial, no caso, é quem? É 80. Então vamos agora para uma outra questão. Tá joia? Então vamos lá. Ele diz assim, Carlos, Eduardo e Fátima se associaram para abrir uma pequena empresa. Para a abertura desse empreendimento, Carlos entrou com 32 mil, Eduardo com 28 mil e Fátima com 20 mil. Após 5 anos de atividade, eles venderam a empresa por 416 mil. Opa, que coisa boa! E dividiram esse valor pelos 3 sócios, de forma diretamente proporcional. Olha aqui o que está chegando. A quantia, tá certo? Que cada um investiu na abertura do empreendimento. Pronto. A nossa questão vai começar a trabalhar isso aí, tá certo? Carlos, tá certo? Eduardo, então vamos lá. Então, o que que eu tenho aqui? Algumas informações bem interessantes da questão. Então, vamos começar a trabalhar um pouquinho o que é que eu tenho, tá certo? Então, vamos trabalhar um pouquinho as informações. Então, acompanhe seu material. Então, nós temos o quê? Nós temos bem simples. Carlos Eduardo e Fátima se associaram para abrir uma pequena empresa. Para a abertura desse empreendimento, Carlos entrou com 32 mil. Então, vamos pegar aqui. Carlos entrou com 32 mil, certo? Com 32 mil. Eduardo com 28 mil. Informações. Certo? Eduardo entrou com 28 mil. E Fátima com 20 mil. Opa! Fátima com 20 mil. Eles venderam a empresa, olha aí, eles venderam a empresa, certo? Venderam a empresa por 416 mil. Pronto, 416 mil. E dividiram esse valor em 3 sócios de forma diretamente proporcional, né? Diretamente proporcional. Então, implica, olha aqui, eu tenho, ó, certo? Diretamente proporcional. Então, qual é a informação que eu tenho? Ó, diretamente, Carlos, Eduardo, né? Carlos, Eduardo e Fátima. Diretamente proporcionais. A quem? A 32, a 28 e a 20. Tudo isso é mil, tá legal? Então, é uma proporçãozinha. Diretamente, quer dizer, a gente divide. Inversamente, a gente divide. Diretamente, a gente divide. Inversamente, a gente multiplica. Então, C está para 32, certo? Assim como E está para 28. Assim como F está
para 20. Se nós somarmos C mais E mais F, somos numeradores, somos denominadores. 32 mais 28 mais 20, isso é exatamente, então 416 mil, certo? Somando isso aqui, então dá 80. Então nós temos exatamente, tá certo? Isso aí. Então nós ficamos, isso aqui, com 4 ou com 5,2. Fazendo as continhas agora. Então nós ficamos com 5,2. Pronto. Isso é chamado de constante de proporcionalidade. Tá certo? Constante de proporcionalidade. Sem problema nenhum. Então, o que é que nós temos agora? Ó, aí eu tenho que pegar Carlos sobre 32, igualar a 5,2. Igualar a 5,2. Aqui eu encontro o que Carlos recebeu. Eduardo dividido por 28 igual a 5,2. Isso aqui eu vou encontrar o que Eduardo recebeu e, certo? Então nós temos Fátima dividido por 20. Isso aqui é igual a 5,2. É o que Fátima recebeu. Então, agora vamos verificar. Pronto. O que é que eu tenho? Então, essas são as informações que eu tirei da questão. Vamos agora, o primeiro item. Se P é L sobre 5.000, ó, P, ó a informação que eu tenho. P é L sobre 5.000. Pronto. L, vamos ver agora, L, que L é o lucro obtido na venda da empresa. Ora, como é que a gente calcula esse lucro? Ora, a empresa foi vendida por 416 mil. A empresa foi vendida por 416 mil. Então, lembre, a empresa foi dividida por 416 mil. Quanto foi que os três... Tá certo? Quanto foi que os três gastaram, investiram na empresa? Um investiu 32, deixa eu... Ó, o Carlos 32, Eduardo 28, tá certo? E o nosso, a fase foi 20. Então, isso aqui dá exatamente 80. Então, tirando 80 mil, isso aqui dá exatamente, tá certo? 336 tá certo? 336 mil. Pronto. Certo? 336 mil. Então, isso aqui é, na realidade, o que ele chama de lucro. Na realidade, isso aqui é o nosso lucro. Pronto. Qual é a informação que eu quero saber agora na questão? Se eu pegar, ó, o P, nosso P. Se eu pegar o P, o lucro, 336 mil. 336 mil. Dividir por 5.000. Se eu fizer essas continhas, dá exatamente, esse P dá exatamente, só conta, 67,20. Pronto. Dá 67,2. Então, dá 67,2. Pronto. Deixa isso aí. Agora, ora, ele diz que P, ó, ele diz que P é o valor no intervalo da solução da inequação. Eita, meu amigo, agora. Eu tenho uma inequação do segundo grau. Aí a gente tem que trabalhar outra história. Ora, uma inequação, segundo grau, olha, uma inequação, eu tenho, ó, só para mostrar a vocês, eu tenho A, só para lembrar um pouquinho, AX2 mais BX mais C, tá certo? Igual a 0. As raízes dessa equação, se, só para a gente vai
ser mais objetivo para a questão. Se o A for 1, essa equação ela passa a ser x2 mais bx mais c igual a 0. Isso aqui representa, menos b, representa a soma das raízes. A soma das raízes. Lembra, o A igual a 1, a soma das raízes. E o C representa o produto. Pronto. Menos B é a soma das raízes e C é o produto das raízes. E a história da inequação, então deixa eu ver só o que eu quero. Se A for maior do que 1, aliás, se o A for maior do que 0, a gente chama de positivo. Se o A for maior do que 0, então é positivo. Então, a história do sinal é isso aqui. Eu tenho uma raiz aqui, tenho uma raiz aqui. Certo? São as duas raízes. Se A for maior do que 0, então aqui é mais e aqui é menos. Certo? Lembre, se o A for positivo. Tá certo? Fora o mesmo sinal de A e dentro o contrário de A. Tá certo? Nessa condição, com duas raízes. Então, vamos agora trabalhar a nossa questão. Pronto. Eu tenho, a minha questão é x2 menos 130x mais 4.200. Menor do que 0. Então, veja aqui. Então, vamos agora entender melhor isso aqui. Então, olha aqui. A soma das raízes, foi aquilo que nós falamos, a soma vai dar 130, que é o simétrico de B, que não é menos, então fica mais. O produto, certo? O produto vai dar 4.200. Então, o aluno diz, isso é muito conto. Não, pense em dois números, para somar dá 130 e multiplicar. Esses números são, olha aí como foi fácil. Você já entendeu? Já me encontrou? Exatamente 60 e 70. 6 vezes 6 mais, 60 mais 70 dá 130. 6 vezes 7, 42, 4.200. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos, presta atenção, nós temos aqui o 60 e temos aqui o 70. Ora, como isso aqui é positivo, então nós temos esse valor fora é positivo, e aqui negativo. Ele quer o espaço menor do que 0. Então, se ele quer o espaço menor do que 0, então é esse espaço aqui. Ora, onde é que está esse valor aqui? Esse valor P, ele se encontra por aqui. Só uma ideia. Esse P, que é 67,2, ele se encontra por aqui. Então, vamos ver agora o que é a afirmativa dele, a afirmação dele. Se P é L sobre 5.000 e L é o lucro obtido na venda da empresa, tá certo? Então, P será um valor no intervalo da solução da inequação. Então, lembra, a solução da inequação vai de 60, isso aqui a gente chama matematicamente intervalos abertos, né? Está nesse intervalo, entre 60 e 70. Então, o item está o quê? Está corretíssimo. O item está corretíssimo. Essa foi a questão de número, tá certo? 16. Lembre, envolveu aqui a história de inequação do segundo grau. Mas a ideia da questão, a ideia dos autores da questão, é você não fazer conta. Nem calcular aquela delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Não. O objetivo era a ideia da soma e do produto das raízes. Lembre que nós vamos encontrar uma outra situação que nós vamos aprofundar mais da inequação do segundo grau, função do segundo grau, aquela história toda. Valor máximo, valor mínimo. Aqui só foi a ideia de soma e produto das raízes. Questão de número seguinte. Item seguinte. Certo? Isso aí é o próximo detalhe. Relativamente, 17. Relativamente ao valor investido na abertura da empresa, o lucro obtido na venda foi inferior a 500%. Então, vamos ver aqui. Olha,
o que eu tenho? O investimento, certo? O valor, investimento. O investimento foi de quanto? Foi de 80 mil. O lucro, nós fizemos há pouco tempo. Então, o lucro foi de 336 mil. Certo? O investimento foi de 80 mil. O lucro foi de 336. Então, a gente faz as continhas. 80, certo? 80 representa quem? 80 representa 100%. 336 mil representa quem? X%. Então, fazendo as continhas na proporção, então eu tenho 80x é igual a 336 vezes 100. Então, simplificando um pouquinho, então eu tenho x, que é 336 vezes 10, né? Então, eu boto logo um valorzinho aqui. Então, eu boto logo 0, dividido por 8. Então, isso dá exatamente, tá certo? 420. Então, em termos percentuais, o que ele está dizendo? O lucro obtido na venda foi inferior a 500%. Resposta correta. O item está correto. Ok? Então, agora a questão 18. Na partilha, Eduardo recebeu mais de 150 mil. Epa, peraí, vamos descobrir aqui. Ora, cadê minha partilha? A minha partilha está bem aqui, ó. Está aqui. Ele está falando de Eduardo. Tá certo? Ele está falando de Eduardo. Tem esse aqui. Certo? Está falando de Eduardo. Então, eu tenho... Lembre, está falando de Eduardo. Então, eu tenho... Ó, Eduardo está para 28. Isso aqui é igual a constante de proporcionalidade, que nós encontramos, que foi 5,2. Então, o nosso Eduardo recebeu 22, ou 28 vezes 5,2. Isso dá exatamente 145.600, porque tudo isso aqui está em mil, tá certo? Ó, 28 mil, aquela história mesmo. Pronto. Ele diz, na partilha, ó, na partilha, Eduardo recebeu mais, mais, errado. Ele recebeu o quê? Menos do que 150 mil. Então, esse item está errado. Esse item está errado. Gente, olha como é interessante a questão. Na realidade, cada item é uma resposta, é uma questão. Oh, meu Deus, vai em frente. Tá certo? Cada vez que você faz uma questão, você cresce, cresce, cresce. E é isso que nós queremos que aconteça com você. Eu vou passar. E você?